É, hoje eu não tô como nos outros dias, né? Com a olheira bem forte. Meu nome é Valquíria, sou de Guarulhos, São Paulo, criada na Bahia até os 14 anos. Depois vim para São Paulo. Estou aqui. Hoje já tenho 48 anos de vida. E venho por meio desse vídeo dar um desabafo assim, bem forte. Falando que todo dia a gente morre um pouquinho. A gente renasce também, como uma fênix. Não pus filtro, não pus nada, porque eu quero que me vejam como eu realmente sou. No meu dia a dia, cujo os peritos é inaceitáveis, né? Quando a gente vai fazer perícia, a gente não pode nem ir de correntinha que a gente gosta, que é o que pelo menos alegra um pouquinho a gente. Eles não sabem da depressão que a gente tem. Mas vou começar de lá de trás. Eu sei que a gente tem que esquecer o passado, mas infelizmente o passado fica dentro da gente, no inconsciente da gente. Por mais que a gente passe por psicólogo, psiquiatra, tome remédios, converse com pessoas que muitas vezes já fui chamada de chata. Nossa, você tá muito chata. Por eu falar algumas coisas assim da minha vida, né? Vou começar lá. Eu, quando era pequena, em torno dos meus 5 anos, mais ou menos, eu tinha uma infância maravilhosa, feliz, né? Até me alegra uma parte. E todos os maridos das minhas primas, que eram mais velhas, né? Eu chamava de tio. Era tio pra lá, tio pra cá, tio pra lá, tio pra cá. Até que um dia, alguns desses tios, entre aspas, falou: Valquíria, vem aqui com o tio. Mandou eu sentar no colo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Mandou eu sentar no colo. Ele tirou o órgão para fora, e o órgão sexual para fora, e eu perguntei que eu não gostava daquilo. Eu falava, eu não gosto disso. Aí, não sei, a cabeça de pedófilos são terríveis, né? E no outro dia ele estava lá de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Antigamente a gente não tinha voz altiva. Então, imagina a cabeça de uma criança de 5 anos sem saber o que está acontecendo. E foram assim por muitos anos. Aí cheguei aos meus 9 anos de idade. Fora os vizinhos, né? Antigamente, fora os tios das minhas primas, tinham os vizinhos também. Parece que eu tinha um imã que chamava essas coisas pra dentro de mim, que eu não sei, acho que o medo era tanto que a gente acaba numa vibração tão tenebrosa que acaba atraindo esse tipo de gente, esse tipo de pessoas. Só pode, porque isso sufoca meu peito, meu coração. E até hoje, quando eu lembro, eu tenho crise de pânico, de ansiedade, como eu estou hoje, né? Não parece muito, mas estou com muita crise de pânico, de ansiedade. E muitos vizinhos que a gente tinha fizeram até pior. Teve penetração, teve cala-boca e teve a omissão, porque a gente não tinha, eu não tinha palavra ativa. Minha mãe pediu perdão 1000 vezes, ela tá perdoada porque ela não teve culpa, porque ela não estava lá.
E ela trabalhava muito, a vida dela era muito corrida, muito sofrida, então ela não tinha tempo de me ouvir. Então eu a perdoo do fundo do meu coração por não por ela não ter me ouvido, mas por ela não ter tempo de cuidar de mim, porque ela trabalhava demais para manter a casa, 3 filhos e etc. Aí chegou, ela teve um companheiro, eu já tinha 7 anos, continuava sendo abusada pelos meus vizinhos lá em Valença, na Bahia. E quando chegou meus 7 anos, ela arrumou um namorado, né? Acabou morando junto. E quando eu cheguei aos 9 anos, ali crescendo, virando mulher, né? Corpo definindo, os seios crescendo, ele começou a prestar atenção mais em mim. E parecia, o medo que eu tinha das coisas de antes era tão grande, que eu creio que isso acabou atraindo também essa atenção. Não sei se era isso também, eu ponho na minha cabeça, né? Então, eu vi. E ele começou a prestar atenção. Aí teve um dia que eu fiquei mocinha, né? Tive minha primeira menstruação, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E na Bahia, antigamente, as mulheres que sangravam, eu ouvia, né, o pessoal falando, saiu sangue, ela saiu de casa. Saiu de casa, tipo, teve a primeira transa, né? Mas antigamente eu não sabia o que era isso. Então, eu posso estar com o rosto assim meio diferente do que eu gostaria, mas é o que eu tenho pra contar agora. Aí veio. E ele viu. Quando ele viu que menstruei, ele falou assim pra mim: você saiu de casa, sua mãe vai te botar pra fora, sua mãe vai te matar. E eu não entendia. Eu falei: como que eu vou morrer? Eu não entendia o que estava acontecendo. Por que que aquele sangue estava saindo de mim? Porque eu não tive orientação. Naquela época não tinha orientação, né? Há mais de 34 anos atrás. Então, eu sofri abuso sexual dos 9 aos 14 anos. Eu tentei falar várias vezes, mas eu fui calada. Foi horrível. E nesses tempos, como eu não queria, eu fugi de casa. Teve dias de eu dormir fora de casa. Eu fugi de casa por não querer ser abusada. Tinha um vizinho chamado Mackenzie. Eu não sei nem se ele ainda tem vida. Era filho de uma vereadora chamada Dona Pombinha. Eu tinha mais ou menos entre 10 e 11 anos. Eu fiquei apaixonadinha, porque era criança, né? Coisa de criança, pré-adolescente. E a gente começou a conversar. A gente conversava muito. A mãe dele fazia pente quente, né? Que hoje em dia é chapinha. É pente quente no cabelo. E ele tinha uma casinha de cachorro no fundo da casa dele. E muitas das vezes eu dormia lá, escondida. Não sei se ele vai lembrar disso, mas... ou se eles vão lembrar. Então, dormi lá. Até que um dia, quando eu tinha meus 12 anos, entre 12 e 13 anos, isso foi dos 9, tô falando dos 9 aos 14. Eu, dos 9 até os 12 anos, eu passava por coisas assim que inenarráveis. Ele me ameaçava com faca, ele me ameaçava com arma de fogo. Eu tinha que fazer tudo o que uma mulher da vida faz. Imagina o meu desespero, sem poder falar nada,
porque eu não podia falar, sem poder, eu não tinha apoio da família, porque minha família ela era, tipo, eram muito distantes, eles não, a gente não tinha contato com eles. Então, teve vezes dele pegar uma toalha molhada assim e me enrolar e me bater, mas bater com força, sabe? Com muita força. E, e eu. A gente não fica com marca, né? No corpo, mas na alma não, ela não para. E nesse meio tempo, eu tentei várias vezes, eu fugia de casa, não ia para a escola. Comecei a ter rendimento na escola baixo. Minha mãe me obrigava a estudar. Nisso eu peguei ódio, raiva, tristeza, repulsa, ranço. Eu tô procurando palavras aqui para poder falar de leitura. Não gostava de ler, odiava. Então, eu. Desculpa. Então eu. Ela batia, falava que eu tinha que tirar nota, e eu com aquele. Eu não conseguia decorar nada. Eu não sabia também que eu tinha TDAH tão alto. Meu TDAH era muito alto e minha mediunidade também, né? Eu sou médium, conhecido pelos médicos, né, como esquizofrênico. E eu tenho. Tô aqui tentando lembrar. São tantas formações. Aí, e nesse meio tempo, aqueles tios, lembra lá dos 5 anos? Eles continuavam abusando de mim. Fazendo as coisas horríveis que vocês sabem que adulto faz. Então, eu vim. Aí passou um vizinho. Tinha um vizinho lá. Que o primo daquele vizinho. Ele olhou pra mim e falou assim: Você. Aí perguntou, né? Naquela época perguntava se a gente era moça, né? Você ainda é moça? Eu falava: Sou. Aí depois ele falou assim, em particular: Você não é mais moça, né? Eu falei assim: Não. Ele perguntou: Você já saiu de casa, né? Aí eu falei: Já. Saiu de casa. Era como, tipo, teve a primeira transa. E toda a vizinhança sabia que eu tava sendo abusada. Porque a gente morava numa casa muito humilde, de tábua. E difícil pra mim, desculpa. Muito humilde. Eu sei que eu sou só mais uma, mas a gente morava numa casa muito humilde de tábua. Depois, com o tempo, a casa começou a cair, as tábuas. Tinha uns vizinhos lá que eram muito tarados. Um deles, eu lembro que o nome era Paulo. O outro, eu esqueci o nome. Tipo, não, tá na ponta da língua, na hora eu lembro. Aí esse vizinho, voltando lá, ele me chamou. Você quer ir morar comigo? E eu falei assim, eu vou. Mas para mim morar com ele era tipo se mudar da casa da minha mãe e mudar para casa dele, e não ia ter aquelas coisas. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim: a gente tá casado. Falei: casado como assim?
eu pedi você em casamento, né? Então a gente tá casado. Aí eu fui embora com ele, ninguém sabia onde eu estava. Eu achei que eu estava livre. Ah, foi ali que o inferno começou. Eu tive um relacionamento bem forte com ele, foram alguns meses, né? Não lembro se foi quase um ano. Nem lembro essa parte da memória, assim, de datas, eu não lembro muito. Mas eu tive quase um ano de relacionamento com ele. Eu comecei a me acostumar. Pelo menos não era tantas pessoas, né, abusando. Era um só. Até que os amigos dele começou a me ver também. Me enxergar como mulher. E eu era só uma criança. Uma adolescente. E naquele dia eu tive o filho dele, o nome dele, não sei se ele ainda é vivo, né? Eu lembro que é Nailton. Ele tinha um filho da minha idade, na época, cuja a gente entrava em contrito direto. Porque os vizinhos lá, os que eu falei, que me viam como mulher, e eu não entendia, eles procuravam assim, eles procuravam a pessoa, ele procurava falar as coisas, besteira, era muita baixaria, né? Putaria. Então, eu peguei e eu ficava quieta, não falava nada, porque eu estava acostumada a ficar calada. Então, até que um dia ele chegou do serviço e o filho dele falou: Ah, a Valquíria estava falando com fulano. E fulano falou tal coisa, que eu não lembro, né? Aí ele pegou, aí eu peguei e falei pro menino, falei, por que você falou isso? Aí, e ele veio pra cima de mim. Falei mesmo, porque ele é meu pai. E eu não entendia muito o que era casamento. E nisso que eu não entendia muito o que era casamento, a gente saiu na porrada mesmo, na mão. E ele pegou, quando chegou, mas eu levei um couro, levei uma surra tão grande, eu levei tanta pancada na cabeça, mas tanta pancada na cabeça, que até hoje eu não esqueço. Aquele dia que foi horrível. E ele falou assim, que se soubesse mais de alguma historinha, eu ia ver o que era bom para tosse, que era o ditado do local. Aí passou-se o tempo, um rapazinho, ele se interessou por mim. Aí meus olhos brilharam, porque eu não sabia o que era casamento, eu não sabia o que eram as coisas. Era tudo muito guardado, eu não tinha noção. Aí passou um rapaz de nome Luiz Dantas, lá em Camamu, Bahia, perto da rodoviária. Se alguém vê esse relato aí, vai lembrar. Dona Helena, não sei se ela ainda é viva, que era mãe de Messias, que ela falava muito nesse Messias, nossa. Era Paulo, Messias e mais um. Era mãe de 3 filhos. Ela me ajudou muito, ela me escondia debaixo da cama dela. Às vezes a gente dormia junto, porque ela me acolhia. Quando eles iam pescar, porque era uma vila de pescadores, eu não gostava de dormir sozinha, eu dormia lá com ela.
ela me ajudou muito, né? Eu só sei que, vão voltando lá, desculpa, gente, é porque eu, eu descobri porque eu fico assim, porque eu tenho TDAH, eu vou lá e volto toda hora. Então, ele me bateu muito. Eu fiquei caída e derrubada por muito tempo. Muito tempo. Quando ele descobriu desse menino que era bonitinho, o Luiz Dantas, ele me levou para um lugar que era uma ilha, né? Pegava o barco, a ilha, que não tinha como sair. E nessa ilha, eu, como que se diz? Ele falou, peraí que eu vou ali e já volto, eu vou pegar uns cacau, que a gente partia cacau para fazer cachaça, né? Fazer um monte de coisa com cacau. Secava o cacau, vendia cacau seco para poder fazer chocolate, e um monte de outras coisas. Então, ele falou, peraí que eu vou ali e já volto. Ele foi e não voltou. Ele me deixou, acho que uns de 7 dias, uma semana, ou foi 10 dias, eu não sei. Eu sei que foi muito tempo lá. E era um lugar que tinha onça, cobra, aqueles besouros lá que cresce coração, que eu esqueci o nome. Numa casa de taipa, sozinha, sem comer, sem comida. Só tinha azeite e farinha. E uns peixes secos. Eu fiquei durante semanas comendo peixe seco, as frutas que tinham ao redor, que era cacau, abil na época. Cacau, abil, deixa eu ver mais. Era só porque era fazenda de cacau. E não tinha como voltar, porque eu não sabia, porque como eu era nova lá, eu não sabia como voltar. Então, eu fiquei desesperada, chegou a noite, eu acendi o candeeiro, né? Na época, eu não sei, chamam de lampião, mas lá a gente chamava de candeeiro. Eu acendi o candeeiro e eu ficava sentada no cantinho da parede, com medo da onça, das histórias que minha mãe contava, da caipora, aí de tantas outras coisas. Quando a gente via um redemoinho, a gente lembrava, ai, vem o Saci vai fazer não sei o que lá, vai enrolar seu cabelo, não sei, e um monte de outras coisas, sabe? Que é típico de lá. Então eu tinha muito medo da caipora, e da onça, né? Então eu trancava tudo e ficava lá quietinha. Fora que era um lugar que tinha muita mata e muita cobra. Resumindo, eu tentei fugir várias vezes. Em uma dessas vezes, eu me joguei no rio para desviver. E nesse tentar desviver, eu não sei como, porque não tinha ninguém lá na ilha, não tinha ninguém. Eu tava com medo e eu falei, aqui eu não fico. Eu não sei nadar e a correnteza era muito grande lá, de água doce. E eu peguei, me joguei no rio para tentar me desviver. Resumindo, não aconteceu. Eu não sei como, mas eu acordei de volta na beira do rio. Eu não sei se eu pensei em desviver e na hora eu desmaiei, porque eu estava com fome, cansada, e eu achei que me joguei no rio, e eu acabei não me jogando. Só lembro que eu fui. Eu acho que meus pensamentos me jogou e eu desmaiei ali. Quando foi umas 6 horas da tarde, eu ouvi meu nome. Valquíria, Valquíria, Valquíria.
Aí eu abri o olho assim e eu vi que eu tava no meio do mato, bem na margem do rio. E eu não entendi, porque como que eu tô ali se eu tinha me jogado no rio? Aí voltei correndo pra dentro de casa que tava ficando escuro. E vai eu acender o candeeiro e comer a farinha seca com um pouco de água do rio que eu tinha pegado. Já tava cheio o purrão, né? O purrão é uma vasilha que a gente colocava água dentro para a água se manter fresca, porque a Bahia é muito quente, principalmente na área de Camamu. Aí, depois de alguns dias, ele me deixou lá de castigo por conta daquelas conversas que o pessoal falaram. E ele veio me buscar. Quando ele chegou para me ver, eu estava tão assustada. Eu tinha entre 12 e 13 anos, que meu cabelo era só carrapicho. Tinha muito carrapicho no meu cabelo. Eu tinha muito carrapicho, tinha pulga, tinha bicho lá, tinha tanta coisa, fora os piolhos, né? Era muita coisa na minha cabeça. Então, eu, nessa época aí, ele veio, me resgatou, me levou para casa de volta. Aí perguntou se eu aprendi, perguntou, e aí, gostou? Dessa vez eu te deixei tanto tempo. Da próxima vez, você vai ficar lá para sempre. Você não vai ver mais a cidade. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será da minha vida? Fiquei quieta, não falei nada, fiquei dentro de casa. Eu fiquei em refúgio dentro de casa, eu não saía do quarto. Eu não queria comer, eu não queria cozinhar, eu não queria fazer nada. Eu entrei em depressão, até que ele conversou com a dona Helena, que Deus conserve ela, ou se ela se foi, que Deus tenha, que ela já era uma senhorinha, né? Que Deus a tenha. Ela foi na minha casa e falou assim, vamos almoçar comigo. E eu falava que eu não ia sair dali. Que eu ainda tava com medo, eu tava muito assustada. Eu parecia um bicho do mato. Eu não queria, eu só chorava. E resumindo, eu continuei sendo, para mim era abuso, porque não era consentimento. Tipo assim, eu fingia que consentia, mas no meu interior, eu não queria aquela vida para mim, sabe, de mulher, de tal. Aí, e eu ajudava muito, Dona Helena me ajudava muito. Ela falava assim, ai filha, vamos comprar, vamos para poder comprar, vamos arrumar um dinheirinho para você comprar umas coisas para você, uma roupa, isso, aquilo, outro. Ela botava roupa para eu lavar, roupa para eu passar. Eu ajudava ela a passar pente quente no cabelo. Isso eu tinha entre 12 e 13 anos, gente. Eu era praticamente um bebê, uma criança, né? Um adolescente. O que que um adolescente de 12 anos sabe? Nada. E eu não tinha nem tamanho para isso, para falar a verdade. Então, ela me ajudou muito. Foi ali que eu comprei roupa, comprei calcinha, comprei um monte de outras coisas que eu tava precisando. E até que um dia, o meu padrasto, meu ex-padrasto, que o diabo carrega, sei lá o que aconteceu, nem quero saber. Ele foi lá me buscar, armado. Mostrou a arma para mim e falou assim, vamos comigo agora. Ele falou assim, e cala a boca, sorria. Eu tive que sorrir, largar tudo que estava lá e fui embora. Só catei minhas roupinhas e fui embora. Aí cheguei na casa da minha mãe, que minha mãe ficou... eu lembro da minha mãe, ela não era mulher de chorar, aquelas lágrimas todas, mas eu vi o olho dela cheio de lágrimas quando me viu.
porque eu já estava muito tempo sem dar notícias e ninguém sabia onde eu estava. E ele conseguiu me achar. E foi ali que o inferno começou em dobro. Minha mãe saía para trabalhar cedo, ele pegava um cipó de tamarindo, mas dava tanto no meu couro, aonde a roupa cobria, ele batia com força mesmo. Era cada lapada que não tinha palavras para descrever. Não tinha palavra para descrever. Eu lembro das pancadas como se fosse hoje. Meu inconsciente. Eu quero que, assim, eu passo no psicólogo há muitos anos. E meu inconsciente, ele não deixa, sei lá, eu jogar na caixa de Pandora, deixar no passado. Eu sei que já passou. Eu não quero mais essa vida pra mim, mas eu... Ele batia, assim, bastante. Quando era de noite, de madrugada, seja lá a hora que for. Ele não trabalhava, ele era vagabundo. E ele ficava esperando minha mãe sair. Aí eu não queria fazer as coisas, eu queria fugir. Ele ia atrás. E quando eu chegava, ele me batia. Além de me bater, me ameaçava com arma branca, né? Que na Bahia chama peixeira. Bem afiada. Falando que ia cortar meu pescoço. Que ia matar meus irmãos. Que ia matar minha mãe. Ele me ameaçava de me matar também, que ia matar todo mundo. Então, por isso, eu 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 cedia. Era horrível. Era a sensação mais triste do mundo. Você ter... Naquela época eu já estava com 13 anos. Quando eu voltei, eu estava com 13 anos. É tipo assim, ele ele tinha uma possessão contra mim horrível, horrível, horrível. Ele era um macumbeiro dos quintos dos infernos, que eu falo isso, que era um macumbeiro do quinto dos infernos. Eu não sei porque isso impactou bastante minha vida, sabe? Ele era um macumbeiro do quinto dos infernos e ele teve uma vez que ele me levou num lugar onde tinha um monte de coisa de, sabe assim, de prato de macumba, coisa, tinha pólvora, tinha os negócios, ele botou eu no meio, mandou ficar quieta, calada, e acendeu pólvora, fez oferendas e um monte de outras coisas. E minha mãe, eu não deu um start nela lá, dos 13 anos para os 14, que ela falou assim: Val, a gente vai para São Paulo. Aí eu respirei fundo, falei: vou me livrar dessa vida. Tudo bem, aí veio. Aí eu, assim, eu cedia, chorando, eu fugia. Eu passava, tipo, o dia inteiro na rua, batendo perna pra cima e pra baixo. Minha mãe achava, porque eu era roeira. Aí eu apanhava dele, apanhava dela. Ela nem sabia que ele me batia, 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 batia. Depois ia lá e usava. Aí quando chegava e falava, eu passei o dia todo na rua, deixei a casa abandonada. Aí minha mãe chegava, também pegava o cipó, me batia. Era muito triste porque eu não podia contar nada. Então, para mim, foi muito forte aquela coisa ali. Então, eu acabei cedendo as coisas. E
todo dia, e assim, parece que ele sentia que a gente ia embora. E todo dia ele me batia, tipo assim, minha mãe me batia e ele me batia. Minha mãe me batia e ele me batia. Eu dormia na casa de cachorro. De dia eu me escondia na casa de cachorro do vizinho, que nem eu falei do vizinho lá, que eu achava bonitinho. Que coisa de adolescente. Eu me escondia na casinha dele, na casinha de cachorro dele, e ficava lá com o cobertorzinho para ninguém me achar. Num calor, você sabe que Bahia, o calor é 40 graus, 24 horas, não tem frio lá. O pessoal fala que tem frio, não tem, não tem frio. Podia estar chovendo canivete lá, eu tava lá, escondida. Eu me escondia o dia inteiro para poder não ser usada. E eu chegava de noite no horário que minha mãe estava em casa. Aí era a hora que eu apanhava dobrar, apanhava dela, e no outro dia de manhã apanhava dobrado, porque não dava tempo escapar. Então eu apanhava dele e era usada tudo de novo foi durante anos, dos 9 aos 14 anos. Aí, quando finalmente eu fiz 14 anos, eu reencontrei uma pessoa que eu amava muito, que hoje já faz 8 anos que ele já se foi. E a gente planejou de fugir, e ele não sabia nada disso. Ele planejou de fugir. E a gente acabou, naquela época, tendo relação, e dessa relação gerou um fruto. Quando o outro soube que eu estava gestante, ele fez eu tomar tanto remédio, mas tanto remédio amargo, e eu não sabia o que era aborto. E eu já estava perto de viajar. Então, eu não sabia de quantos meses eu estava, que eu descobri isso aí depois que eu tive filho. Que eu não sabia o que era ter criança. Eu só sei que eu senti uma dor muito forte e saiu uma bola gigante de dentro da minha... Assim, de aborto, né? Tive aborto dentro de mim. E eu vi aquela bola assim de sangue, com um monte de coisa. Eu fiz um buraco e enterrei. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, e ele chegou para minha mãe. Eu lembro que, dizendo minha mãe, que minha avó avisou para ela que tinham me visto lá, no lugar com ele, sozinha. E minha mãe que decidiu vir para São Paulo. Aí a gente, nesse meio tempo, a gente foi planejando, a gente foi arrumando as coisas pra gente vir para São Paulo. Só que minha mãe não tinha dinheiro. Aí a gente chegou, viajou, foi para casa de uma tia minha, que é uma tia muito abençoada, que ela ajudou tanto minha mãe, que Deus abençoou tanto ela. A vida dela é muito próspera e que ela prospere grandemente, sabe? E a gente veio para São Paulo sem nenhum centavo, sem nada. Nada para comer, nada para beber, nada. A gente bebia o resto dos outros. E a gente tava na rodoviária. Ela me deixou na rodoviária com a mala na mão. E eu fiquei ali sentada o dia inteiro, desde a hora que eu cheguei, 7 horas da manhã. Com fome, com sede, esperando ela chegar, porque eu não podia deixar a mala e as coisas que estavam lá. Não tinha como carregar, porque era muito pesado. E a gente acabou indo para casa de uma conhecida que ela teve aqui em São Paulo, né? E nesse meio tempo, a gente ficou na casa dessa conhecida. Depois eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu, com 14 anos, eu tomei conta de uma família lá, onde tinha... Eu lembro das crianças até hoje. A Kemi era recém-nascida. O Gleverson,
Gleidson, uma coisa assim. Ele tinha 1 ano. Aí tinha o Davi, que tinha 2 anos. O Gleidson ia fazer 1 ano. O Davi ia fazer 2 anos. E o Michael ia fazer 3 anos. E a mãe dele era a Lúcia. Não sei se ela vai ouvir, ela vai confirmar isso aí. E eu fiquei lá durante o quê? Uns 2 meses. E na época eu tinha, na casa que eu tinha ficado, foi na casa de Dona Raquel e as filhas dela, chamada Penha e a outra que eu não lembro. Eles acolheram a gente com todo o coração, né? E, e uma das pessoas que iam lá, porque assim, a gente é baiano, a gente acolhe todo mundo. Eu não sei quem é que ia na casa que eu estava trabalhando e roubava as comidas de lá. E essa Lúcia, ela pegou, achou que eu que estava roubando. Eu nunca peguei nada de ninguém, eu nunca precisei, mesmo no auge da fome. Que antes de ir para lá, esqueci dessa parte, eu fui pro Parque Secap. No Parque Secap, a neta dessa, que Deus a tenha, acho que ela já se foi. Eu acho, não tenho certeza. Se tiver, me perdoa, se tiver em vida. A gente fazia faxina junto. Eu com 14 anos, a gente ia no Parque Secap, onde morou os Mamonas Assassinos. E eu batia de porta em porta para ter o café da manhã e o almoço. Nisso que eu batia de porta em porta, eu passava, fazia todas as coisas. E essa menina, ela passava a mão nas coisas das clientes. E eu não sabia, porque eu nunca fui de pegar nada de ninguém. Meu negócio era só tomar meu café da manhã e meu almoço. Então eu falava assim, eu troco qualquer serviço aí por um almoço, por um café da manhã bom. E às vezes eu até levava comida para casa da mulher que a gente estava. E assim foram semanas a gente indo e voltando, até o dia que a gente foi barrada na portaria do Parque Secap, porque tinha 2 mulheres assaltando. 2 mulheres, 2 crianças, que ela tinha a mesma idade que eu. Tipo, eu não entendi por quê, porque como assim tá assaltando? Porque eu nunca peguei nada de ninguém e eu não sabia que ela pegava. E as coisas que eu vi quando eu fazia faxina, depois eu vi tudo nas coisas dela. Não foi ninguém que me contou. E se ela estiver viva, ela sabe que ela fez errado. E se ela se foi, que Deus a perdoe. Porque não havia necessidade de pegar nada de ninguém. A gente só estava lá pela comida, né? Pelo dinheiro, para comprar um pão, um leite, uma carne, alguma coisa assim. E depois disso, eu trabalhei na casa dessa mulher que tinha os 4 filhos, tirei uns meses. Aí chegando lá, eu fiquei uns meses lá trabalhando com ela. E ela deixava a gente lá. Aí as crianças, um dia tava dormindo, eu sei que foi muito apuro, porque foi criança cuidando de criança. E um dia desses aí, ela tava lá, deixou a gente lá. Ela deixou eu 15 dias, a menina dela não tinha nem caído o umbigo. Aí, 1 mês e meio depois, eu acabei. Eu vi o pessoal, todo mundo andando de bicicleta. Nossa, na Bahia, quem tinha bicicleta era meu irmão, meu tio. Eu roubava a bicicleta deles para andar e tudo. Até alegria, assim. Mas naquele dia não foi alegre. Aquele dia foi o dia que, nossa, eu conheci Jesus ali. Porque eu acho que por ser médium, desde criança que eu tenho visões, eu tenho premonições e outras coisas. Eu sinto muita dor por causa da fibromialgia.
Aí, eu peguei a bicicleta de um dos nossos colegas de rua ali, e eu falei assim, eu posso dar uma volta na bicicleta? E a gente morava na ponta do morro, na ponta da ladeira, lá em cima. Aí ele avisou pra mim, não tem breque. Eu não entendi o que era breque. Em vez de eu perguntar, eu só simplesmente peguei a bicicleta e desci. Nisso que eu desci com a bicicleta, veio um carro. Aí eu fui apertar o freio. Quando eu apertei o freio, que eu descobri que era breque. Aí eu já estava na frente do carro. Resumindo, meu corpo voou pro outro lado. Eu passei por cima, bateu com muita força, passei por cima. Tentei desviar e bateu, voei e tal. E bateu e tal. E eu vi que aí eu sofri esse acidente, bati a cabeça aqui, aqui, entortou o nariz, quebrou meu dente da frente. Eu fiquei um bom tempo sem o dente da frente. E não tinha como não ter vergonha, porque eu não tinha condições, então a vergonha foi embora, porque ou você lida com aquilo, e eu, por ser vaidosa, eu sempre tava assim, eu ria assim e tal. Eu lembro como se fosse hoje, eu desmaiada, eu indo pra um... Naquela época não existia, eu nunca tinha assistido Ghost, tinha nem televisão na minha casa, porque o ex-marido da minha mãe vendia tudo. Tudo que minha mãe comprava, ele vendia. Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa. Minha mãe comprava tipo fogão, ele vendia, a gente ficava na lenha. Minha mãe comprava uma geladeira, ele vendia. A gente ficava lá só na carne seca, que é chamado carne seca lá, carne de sertão, ou peixe defumado. Então a gente ficava bem, ou pegar a carne para cozinhar na hora, né? Então eu vim, como não tinha televisão, eu não sabia o que era. Eu só sei que meu corpo, ele começou a subir numa velocidade tão grande dentro de uma luz. Bem, eu lembro que eu subia, e eu entrava num campo, um campo bonito, cheio de gente, um monte de gente falando para um lado e para o outro. Aí vi um rapaz lá de longe e falava para mim, epa, não é a hora dela ainda não. E ele me dava um tapa assim no rosto, ele pegava assim no rosto inteiro. Ele pegava meu rosto assim, não é a hora dela ainda não, e bateu no meu rosto. E eu desci. E eu acordei com um monte de bufetada, assim, o pessoal jogando água no meu rosto, dando bufetada. Porque eu tava praticamente, eu tinha desvivido e vivi de novo. Foi um renascimento ali, pela pancada que teve. Resumindo, ralou, bateu, né, aqui, rachou aqui, não a cabeça, né, que eu tenho tomografia aí. Mas, tipo, rachou daqui, tortou o nariz. Ou aqui, voltou pro lugar, não sei como. Só o dente que não voltou, né? Mas o resto, tipo, aqui ficou tudo ralado. Meu corpo ficou tudo ralado. Todo ralado, porque bateu com força. E na hora que bateu, saiu arrastando. Porque a velocidade que o carro tava muito grande. E eu também. Então eu saí, bati e saí rasgando tudo. Eu fiquei durante muito tempo cheio de ferida. Cheio de ferida. Então, foi a primeira, essa não foi a primeira vez, foi a segunda, né? Que a outra ainda era criança. Depois eu conto essa história também. Essa vivência minha, né? Nem história, é uma vivência, né?
E depois disso, eu acabei saindo da casa da moça. Ela falou que eu era irresponsável, mas eu era criança. Tipo, eu era criança mesmo. Era criança, era adolescente sendo adolescente. E eu saí dali e fui para outra casa de família. Fui para casa de uma pessoa que minha mãe considerava muito, que eu chamo de madrinha até hoje, aonde lá eu fui acolhida com muito amor e carinho, mas ela não tinha condições financeiras. A gente comia chuchu de manhã, de tarde, de noite, que te roubava da vizinha. Não era roubo, era um empréstimo não comunicado. Aí depois acabou o chuchu. Aí a gente começou a comer as folhas refogadas. E comia as folhas, os brotos. Aí depois começou a comer as folhas. Depois começou a comer o talho inteiro. Tudo refogado. E minha madrinha, o que mais ela tinha? Ela tem uma mão boa pra cozinha. Então a gente comia fubá. Era sopa de fubá. Era polenta. Era fubá. Era polenta. Era sopa de fubá. Era polenta. Era fubá. Era polenta. Era fubá. E tipo, a carne era mínima. Era só o caldo que ela fazia. Que a gente ia na feira, na xepa, pra pegar aqueles restos mortais lá, que eu digo. Pra poder a gente ir. Então, a gente comeu bastante, a gente viveu bastante. Foi um dos momentos mais auspiciosos, maravilhosos da minha vida ali, porque eu fui tratada como filha dela. A bronca que os filhos dela levavam, eu também levava, porque eu era levada da breca. E assim, eu me sentia feliz, porque ninguém abusava de mim, ninguém brigava, ninguém batia, isso, aquilo, outro. A gente levava bronca, que é bronca de criança, é bronca de criança, de adolescente e tal. Ai, teve um dia, a primeira vez que eu vi granizo na minha vida. Ai, mas eu fiquei tão feliz, que a gente pegava os granizos assim com um copinho e jogava um no outro. Você tem ideia de tão feliz que a gente tava. Aí depois veio o frio. Na época do frio, minha mãe arrumou outra casa para eu trabalhar, que eu precisava do dinheiro pra gente alugar uma casa. Ah, e resumindo a história da mulher com as 3 crianças lá. Ela falou que eu roubei ela e ela não me pagou. Não me pagou. Falou que eu roubei. Eu tenho a foto dela até hoje aí. Ela e dos meninos dela. Ainda coloquei o nome atrás, com data e tudo. Tá tudo guardadinho aí. Então eu fiquei sem dinheiro. Aí eu fui pra casa da minha madrinha, fiquei sem dinheiro, sem nada, toda quebrada, toda destruída. E depois, o que vocês quiserem, eu mando foto. Gente, eu era. O meu cabelo é afro, porque eu sou sarará. Eu sou filha de negro com uma pessoa mais clara. Então, meu cabelo é bem sarará e bem crespo, né? Então, já viu, né? Se não é progressiva aqui, porque facilita até na... Eu não aguento pentear por conta da fibromialgia, não dá pra pentear. Então, eu fiquei na casa da minha madrinha durante um bom tempo. E nesse tempo que eu fiquei lá, depois eu fui chamada para trabalhar em outro lugar. Eu fiquei toda feliz. Eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro, que não pensei um monte de coisa, né? Era só uma menininha para cuidar. E isso foi o que ela falou. Quando eu cheguei lá, eu virei faxineira, passadeira, lavadeira, babá. Deixa eu ver o que mais. Eu cuidava da mãe dessa moça, que era uma das colegas era colega da minha mãe. Eu virei babá. E eu era muito, tipo, 14 anos, o peitinho empinado, né? Corpinho definindo e tal. Aí chegou o primo dela.
os parentes dela. O marido dela sempre me respeitou, que Deus o tenha. Respeitou como um homem, mas não me respeitou como uma secretária do lar, né? Ele lavava as cuecas dele e botava no negócio do chuveiro lá. E teve um certo dia que o infeliz, que Deus o tenha, o diabo carregou, que eu não sei, ele pegou, falou assim: Valquíria, me dá uma bandeja aí. Aí eu, inocente, levei a bandeja. Ele pegou a cueca dele, que ele tinha lavado na noite anterior, que ele ia de manhã para trabalhar. Na noite anterior, pegou a cueca e colocou as duas cuecas na bandeja. E falou assim: agora pode comer. Eu falei: por que eu tenho que comer? Menino, sabe o que eu fiz com aquela... Eu era, assim, eu era muito boa, mas na parte de reciprocidade, eu era muito recíproca, sabe? Ele mandou eu comer. Aí eu fiz uma sopa com a cueca e todo mundo bebeu a sopa. E depois eu tirei a cueca e joguei no lixo. Porque ele foi muito sacana. Presta atenção, como que uma pessoa, em vez dele falar assim: Val, você esqueceu a cueca aqui. Val, não deixa aqui no banheiro. Não, ele só chamou a pessoa, ele te chamou. Traz uma bandeja e você coloca lá. Ai, foi a coisa mais triste babado, viu? Aí tá bom. Aí, como eu fiz esse negócio aí, que ele. Ah, ainda virei cozinheira, que eu não sabia nem cozinhar. Eles foram me ensinando a cozinhar. Eu tava cozinhando já, fazendo uma sopinha. Que eu fazia sopa igual da Bahia, né? Com muito tempero, assim, um tempero bem. Que a gente tempera bastante. Aqui em São Paulo não tempera. Macarrão, alho e óleo. Quando põe molho, é um molho muito michuruca e vagabundo. Então, eu não entendia como que eles conseguiam comer aquelas coisas sem tempero. Eu fazia muito temperado. Um tempero bem gostoso, aquele negócio todo. Fazia bolo, do meu jeito, né? Mas fazia bolo, fazia tudo. E a Wendy, que eu não sei se pode citar nomes. Desculpa aí. E a menina que eu tomava conta, eu cuidava dela com tanto amor e carinho. Quando eu saí da casa da minha madrinha, a casa da minha madrinha, ela tinha um cachorro e o cachorro tinha sarna. E ele ficava deitado nos tapetes. E como a gente dormia nos tapetes, que a gente não tinha colchão, a casa era muito pequena. E tinha muita pulga, tinha muito carrapato, muita coisa. O que que aconteceu? Os carrapatos começou. Acho que um carrapato deve ter entrado aqui e deu um monte de filhote. E o filhote foi espalhando pelo meu corpo. Menino, quando cheguei na casa dessa mulher, eu cheguei lá com muita coceira e coçava tudo. Aí, de tanto eu coçar, meu rosto todo começou a ficar todo perebento, ferido, assim. A senhorinha, que era mãe dessa moça, que eu fiquei lá, ela me levou no posto de saúde. Quando chegou no posto de saúde, eles falaram que eu tava com sarna. E antigamente, remédio para sarna era aqueles remédio azul, que violeta, né? Que colocava na água e você tomava banho para poder sarar, em vez de passar uma pomada, alguma coisa no lugar. Aí, e ela falou assim: sabe aquele lá de trás que eu falei do aborto? Pois é. Eu fiquei com o resto da placenta dentro de mim. E o meu canal vaginal, ele apodreceu. Eu não sabia. E ela levou eu para ver o que que eu tinha que fedia tanta podre. Aí eu não sabia.
E ela falou assim, ela tá com infecção. E a mulher não sabia que eu tinha perdido o filho, porque eu não sabia, nem eu sabia, imagino elas, né? Imagina elas. Aí ela passou uma pomada pra eu passar, e isso, aquilo, outro pra eu passar, e foi. Quando eu cheguei em casa, que meu cabelo é sarará assim, ó. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu tomei meu banho e joguei aquela água violeta em mim, cara, eu fiquei parecendo um avatar. Horrível. Fiquei parecendo o avatar. Aí foi aquela tiração de sarro, entrei em depressão, chorava dia e noite, que todo mundo tirava sarro. Eles queriam todo. Agora, na hora de eu cuidar da criança, de fazer a comida, eu tinha que usar uma luva para fazer a comida, lavar a roupa, isso, aquilo, outro. E na hora de dormir, eu dormia no tapete, sem nada. Aí, o que que eu fazia para não dormir no frio? Foi uma época de frio, que em 1992 fazia um frio da desgrama aqui em São Paulo, frio de geada. Então, eu pegava, esperava todo mundo dormir e ia para debaixo do berço da Wendy. Aí falei o nome dela de novo. Ia por debaixo do berço da criança. E esperava todo mundo dormir e ia para lá, porque lá era mais quentinho, porque o quarto era fechado e não tinha vento que vinha da cozinha e nem vento que vinha lá de baixo do coisa lá. Era mais fresquinho. Até que um dia descobriram, botaram eu para fora e falaram que eu ia dormir na sala. Que queria que eu dormisse separado para ninguém pegar sarna. E de dia eu carregava a criança no colo e não pegava a sarna. De noite eu pegava. A criança pegava, eu não entendia isso aí. Até hoje eu não entendo. Aí até que apareceu um primo, né? Lá. E o primo viu eu, que o baiano, ele tem liberdade na roupa. Você vai na Bahia, você não vai ver um baiano, tipo. Não sei se for pro evento. Mas lá era beira-mar. Todo mundo vestia roupa curta. Eu não tinha nem roupa de frio. Eles não tiveram a capacidade de me dar um agasalho. Com tantos que tinham. Fala assim, ó, fica com esse agasalho, fica com essa calça. No frio que tava de matar. Mas tá bom. Deus teve piedade de mim, que eu peguei um tapete, eu me embrulhava com o tapete. E se ela estiver ouvindo essa história, não sei se ela vai distorcer, que ela vai distorcer, porque ela nem entregava minhas cartas. Todos os dias eu mandava carta para minha mãe, todos os dias. Eu fiquei lá mais de 3 meses ou 4 meses, mais ou menos. Não, foi muito mais. Eu mandava carta para minha mãe todos os dias ela lia e rasgava. Todos os dias ela lia e rasgava. Aí ela falava para minha mãe, assim como a outra que eu trabalhei, que tinha 4 filhos, lembra? Ela falava para mim que tinha dado dinheiro para minha mãe. E falava para minha mãe que tinha dado dinheiro para mim e eu tinha gastado com pinga. E minha mãe sabia que eu não bebia. Foi aí, naquela de 4 filhos, vamos voltar lá um pouquinho, que eu me embolei com a mulher, que eu não levo desaforo para casa. Então, e para me separar, minha mãe sabe como que foi. Eu peguei essa mulher, mas eu, tipo, nossa, sem palavras. Depois vai ter a história dela inteirinha aqui que eu vou contar. A história dela, a história da outra e a história de todas. Tô fazendo um resumo inteiro, um desabafo. Até aí veio o primo dessa mulher. Esse primo dessa mulher esperava eu dormir para poder ficar mexendo em mim. Aí eu cheguei pra mulher e falei, ó, seu primo, seu sobrinho tá futucando eu. Ele tá futucando eu e botando o órgão pra fora, né? Aí ela não acreditou em mim. Pois eu falei, pois é, agora vai ser nós. Esperei ele vir novamente. Quando ele veio, que botou o órgão pra fora, eu puxei o órgão dele pra baixo
E ele começou a gritar até todo mundo sair. Eu falei, não falei que ele tava botando um negócio pra eu querer, pra eu fazer, pra eu chupar? Pirulito pra eu chupar? Pois é. Então, eu vou contar as outras histórias depois, nos próximos vídeos.